Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Business Talk ADFAG. Estamos aqui, eu e o Mário, para falar no tema de hoje, que é tecnologia. E para discutir esse assunto tão importante nos dias de hoje, nós temos como nosso convidado o professor Fernando Incerti, que é o coordenador do curso de Engenharia de Software. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Mário? Tudo bem, Fernando? Vamos debater esse assunto hoje, que é o assunto da vez, né? A tecnologia inserida em todos os meios da sociedade, então, um assunto aí que merece uma discussão abrangente aí para a gente entender os pontos, as possibilidades, o que a tecnologia traz hoje de melhora para a sociedade, para as pessoas, transformações no mercado de trabalho. Então, todos esses assuntos aí a gente pode dar uma discutida hoje. De fato, né? É impossível, praticamente impossível hoje você discutir ou pensar o mundo sem pensar a tecnologia, né? Ela faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. O avanço é cada vez maior e mais rápido e a gente não tem como descartar, né, esse assunto do nosso dia a dia. Por isso, a importância de tratar sobre ele. Eu acho que é importante, Fernando, a gente trazer esse tema de maneira assim bem informal mesmo, porque a gente observa nos acadêmicos, né, essa dificuldade de entender como trabalhar, o que é novo, né, para aquilo que muitas vezes a gente entrega, que já tem uma certa metodologia, tem uma certa história, e eles não conseguem adequar algumas das possibilidades que se aventuram, tanto no mercado de trabalho quanto na vida pessoal deles, né? E eu gostaria, Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite aí. A gente te recebe aí de coração aberto e a gente vai tentar trazer esses 15 minutos aí para quem está nos ouvindo agora, uma maneira descontraída da inovação. Eu vou te fazer uma pequena perguntinha só para a gente poder iniciar esse trabalho aí. Como é que você conceituaria, como é que você traria a inovação para Cascavel? Nós temos a Valley, né, que trabalha, nós temos a SIC Labs, nós temos iniciativas como do próprio grupo com a questão da Eucatur, com a Eureka, a própria FAG tem seus aspectos de inovação também. O que é inovação para cá? Bom, inovação é trazer soluções que resolvem situações do nosso cotidiano, né? Então, muitas vezes, uma inovação não é algo necessariamente novo, é uma nova forma de desempenhar alguma tarefa, alguma atividade, desenvolver alguma coisa que já vinha sendo executada antes de uma forma mais eficiente, mais eficaz, utilizando o mínimo de recursos possível, né? Então, a tecnologia ela vai de encontro aí com você conseguir desempenhar tarefas que antes poderiam ser repetitivas, você conseguir automatizar elas ou inserir ela num contexto de inteligência artificial para que determinadas tarefas ou determinadas decisões fiquem a cargo da máquina ao invés do ser humano. Então, Entendo. são muitas as possibilidades, né, quando se trata de inovação. Entendo. E nesse contexto, evidentemente, a tecnologia é uma poderosíssima aliada, né, para que a gente possa, de fato, buscar cada vez soluções melhores, soluções menos custosas e soluções que tragam melhor resultado. E a gente observa que as ferramentas de tecnologia têm cada vez mais avançado, cada vez mais progredido, numa velocidade extremamente acentuada. Por exemplo, a inteligência artificial, Sim. que até pouco tempo atrás parecia um assunto de ficção, e hoje em dia faz parte da nossa realidade, está aí no nosso dia a dia, né? Muitas cenas de filmes que a gente via antigamente, falar, isso nunca vai acontecer. Já são a realidade hoje, né? É verdade. Então, hoje, a cada dia, surge pelo menos uma nova ferramenta utilizando a inteligência artificial. O próprio ChatGPT, que despontou todo esse... vislumbrou todo esse cenário aí, né, de popularizar a inteligência artificial. Então, hoje temos ferramentas, além do ChatGPT, que é uma ferramenta que é um chat onde você consegue extrair informações das mais diversas, mais variáveis de qualquer assunto. Então, basta você saber conversar com a ferramenta, mas não é só em textos que a coisa evoluiu. Então, temos as ferramentas que geram imagens baseadas no teu pensamento, numa frase que você escolha, numa ideia, num conceito.
Então, são imagens originais geradas a partir da inteligência artificial. É possível também gerar sequências de imagens em movimento. Então, você consegue fazer um curta-metragem inteiramente desenvolvido pela inteligência artificial, roteiros de filmes, músicas, a letra da música, a voz que compõe a música e a trilha sonora da música. Fernando, deixa eu pegar esse detalhe. Eu acho que é bem relevante, Kleber. Se você observar, você está falando de atividades que, a priori, são feitas por seres humanos, perfeito? Então a gente pode entender que talvez muitas dessas funções estejam sendo substituídas pela inteligência artificial, ou poderão vir a ser. Como é que a gente consegue trazer isso para o mercado? Porque eu acho que é bem controverso, né? Nós devemos nos amedrontar ou nós devemos trazer a IA para nos auxiliar? Como é que você traria esse assunto para a gente? Bom, eu diria que quem precisa se amedrontar é quem não vai saber fazer uso das ferramentas. Existe, sim, esse pensamento de que a inteligência artificial vai substituir algumas profissões, algumas tarefas e tal. Mas a verdade é que a inteligência artificial ela cria muito mais oportunidades do que ela substitui algumas posições do mercado já existentes. Então, hoje, se alguém souber fazer uso dessas ferramentas, ela tem basicamente uma nova profissão. Então, você consegue, através da inteligência artificial, criar um novo negócio. Então, você pode oferecer serviços utilizando o seu conhecimento em extrair informações da inteligência artificial para oferecer serviços para empresas. Perfeito. Então, a tecnologia não só quanto à inteligência artificial, né, como modelo de negócio, ela já tem criado oportunidades, né? As plataformas de streaming, elas deram voz a todas as pessoas que querem produzir um conteúdo. Antigamente, você tinha que contratar um canal, um espaço no programa de TV. Democratizou o espaço, né? Agora, qualquer um pode gerar conteúdo e ser monetizado por isso. Então, a profissão de streaming hoje é uma das mais valorizadas, né? Perfeito. O próprio Uber, né? Antigamente era o táxi e não tinha mais o que fazer, né? Hoje, qualquer pessoa tem condições de trabalhar utilizando essas plataformas, Airbnb, entre outras. Então, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela substitui alguns modelos de negócio, né? As videolocadoras morreram, né? A Blockbuster deve ter percebido que havia uma evolução no mercado, né? Já foi o rei dos filmes no mundo e desconsiderou por completo. IBM desconsiderou os computadores de uso doméstico. São exemplos de que a inovação passou. O caso da Kodak? Mesma situação. O caso da Kodak eles não tiveram o cuidado de se antever, né, com a evolução tecnológica e acabaram sendo sepultados no segmento que eles eram líderes. Sim, então, as empresas hoje elas não precisam ter medo, elas precisam se preocupar em acompanhar a evolução e andar na mesma velocidade, né? Não, quem ficar para trás vai sempre ter uma empresa que vai fazer uso das tecnologias da melhor forma possível e vai ter um diferencial competitivo ali muito maior. Exato. E olhando por esse aspecto, a gente falando um pouco da IA, mais especificamente o ChatGPT, que popularizou isso nos últimos meses agora, a gente acaba percebendo em todas as áreas, né? No mundo dos negócios, na parte de trabalho, na parte de educação, a gente tem que ter uma mudança de paradigma. Hoje, mais importante do que saber a resposta é saber fazer as perguntas adequadas. Você não acha, Fernando? Sem dúvida. Vocês vão ouvir daqui para o final do ano um termo chamado engenheiro de prompt, que é o cara que sabe extrair a informação da inteligência artificial. Então, trazendo a inteligência artificial para o meio da educação, aí existe todo esse paradigma que você falou, né? Existe uma tradição na educação e o professor, muitas vezes... Ele pergunta e o aluno tem que responder, né? Agora... A gente vai ter que inverter isso. Exatamente. O professor vai ter que passar a usar a inteligência artificial como aliada. Ele não vai poder ser averso à inteligência artificial, né? Vai ter que usar ela como aliada, achar formas de trazer a integração da inteligência artificial para a sua aula,
porque é inevitável, os alunos vão recorrer a isso. Tanto para buscar uma resposta de alguma questão do trabalho, para fazer um resumo de um trabalho. Então, tem que desenvolver mecanismos aí metodológicos para fazer essa integração e tornar a inteligência artificial aliada do professor. Viu, Fernando? Eu estava aqui pensando, na área de negócio, por exemplo, né? O que o Kleber colocou é algo bem real. Nós tínhamos algumas linhas que defendiam, com uma certa razão, né? Mas só no meu modo de ver, demasiadamente, a questão do mérito quantitativo dos dados, que era com que a gente trabalhava. Entender esses dados, saber fazer a pergunta, ela se torna tão relevante quanto a resposta. Quando você não sabe o que perguntar, qualquer resposta serve. Dentro desse contexto, né, você falou sobre o engenheiro. Eu falo que eu sou um rato do chat, porque eu adoro mexer com aquilo. Uhum. E eu tenho aprendido muito. Né? Eu fui atrás de alguns prompts, mas eu também procurei inovar e construir os meus prompts. E eu observei que parece que ele crescia comigo, que ele aprendia comigo. Hoje parece que eu converso com alguém que me entende. Ficção é minha cabeça? Não, é fato. A inteligência artificial ela tem essa característica de aprender juntamente com você. Então, conforme você vai interagindo, ela vai se munindo de subsídios para fazer o entendimento, para saber como que as pessoas realizam as perguntas, para tornar cada vez as conversas mais fluidas. A inteligência artificial ela tem a característica de, cada vez mais, te dar respostas que não aparentam ser uma resposta gerada pelo computador, né? Então, não é um processo mais robotizado. Então, a inteligência artificial ela tem um nível de cognição ali que ela simula perfeitamente o ser humano. Então, ela, conforme vai interagindo com o ser humano, ela vai aprendendo e assumindo características que são próprias do ser humano e consegue reproduzir isso, né? Perfeito. Nós temos hoje o atendimento, o marketing, por exemplo, nós temos o SAC, né? O tradicional SAC, através dos chatbots. Só que hoje, com o advento da IA, ele permite com que haja essa interatividade e o consumidor não consiga perceber de imediato que se trata de uma inteligência artificial. Isso tem escalonado os atendimentos, tem facilitado os atendimentos, tanto seja na questão de você persuadir para a venda, quanto receber uma reclamação em termos de suporte. Então, isso já mostra uma evolução prática hoje dentro dos atendimentos. A gente vê os aplicativos que têm surgido para dar força à IA. Né? Mercadologicamente, nós encontramos isso. E em outras áreas, o que você consegue destacar para a gente? Fora o que você já destacou, pega um exemplo aí na própria medicina. Né? O que nós temos com o IA hoje vindo? Né? De que forma a gente pode traduzir isso aí efetivamente para um atendimento? A gente pode esperar que diminua o tempo de espera nos pronto-socorro do hospital? Ou isso aí também não vai acontecer? Vai acontecer, né? Com certeza. Bom, eu posso destacar aqui um projeto prático de alunos do curso. Maravilha. Eles estão desenvolvendo uma ferramenta de inteligência artificial para identificar, via exame de imagens, células cancerígenas. Então, eles conseguem reduzir ali em vários dias o diagnóstico da análise e conseguem ter uma paciente em caso terminal ali, ou o cara que uma semana para ele faz diferença ter descoberto a doença antes. São casos que podem salvar a vida, podem mudar o tratamento, né, a eficiência do tratamento. Então, isso é algo que já vem acontecendo, né? E outras possibilidades são os diagnósticos, né? Quando o computador lá da IBM, o Watson, eles começaram a testar, eles começaram a fazer diagnósticos de doenças em pacientes. E eles tiveram um grau de assertividade de beirando ali os 90%. Então, um ser humano ele tem uma certa incapacidade de absorver toda a literatura mundial relacionada à medicina. A inteligência artificial ela consegue fazer isso, consegue fazer uma análise e deduzir ali possibilidades de acertar o diagnóstico de forma muito mais assertiva, né? Sem dúvida, a inteligência artificial ela traz muito benefícios dependendo da forma como ela é utilizada,
do uso que se faz dela. Do ponto de vista do câncer, por exemplo, a gente sabe que o tratamento, quanto antes for feito, maiores são as chances desse paciente de se recuperar. Então, o benefício é inquestionável. Exato. Então, na área da saúde, na área da educação, no mundo dos negócios, saber usar a nosso favor isso que está se apresentando com uma velocidade cada vez maior é a chave para que a gente possa cada vez mais acelerar esse processo de desenvolvimento e de crescimento. A gente sabe que a tecnologia ela tem saltos quase que quânticos, muito rápidos. Então, cada vez mais as mudanças vão ser cada vez maiores e cada vez mais rápidas. E esperamos que sejam muito bem aproveitadas para que a gente possa ter, todos nós, uma melhor qualidade de vida. Foi um prazer enorme ter aqui o Fernando conversando com a gente sobre tecnologia, mais especificamente sobre inteligência artificial. Mário, mais uma vez, um prazer enorme. E aguardamos vocês no nosso próximo Business Talk EAD FAG. Obrigado, pessoal.